Pontos de Vista. A atualidade da região em debate. Bem-vindos a mais um programa Pontos de Vista. Mensalmente, a Rádio Planície debate os temas mais impactantes e de maior proximidade geográfica a Moura e à região. Por ser o último programa de 2024, desafiámos os nossos comentadores a escolherem alguns dos acontecimentos mais marcantes deste ano por aqui. José Maria Pós de Mina, José Velez e José Chaparro estão de regresso à antena. Bem-vindos mais uma vez, obrigada pela vossa presença. José Chaparro, hoje começo por si. Um dos assuntos sugeridos foi a comemoração dos 50 anos do 25 de Abril. Por cá, foi uma data bem celebrada? Então, em primeiro lugar, boa noite a todo o nosso auditório da nossa Rádio Planície. Cumprimento também os meus dois amigos, a Maria Pós de Mina e Zé Velez. É sempre difícil responder a essa questão. Se aqui em Moura podia ter sido feito mais do que o que foi feito. É claro que sim. Nós temos que ter a noção e a honestidade intelectual de saber analisar o que foi feito e ver que, efetivamente, mais coisas podiam ter sido feitas. Há sempre espaço para mais. E, sobretudo, há sempre espaço para mais quando aquilo que estamos a celebrar são os 50 anos de Abril e são os 50 anos de uma revolução que nos deu a liberdade, que nos deu a democracia. Daquilo que acompanhei, que foi aquilo que foi feito nas escolas, pelo menos daquilo que foi feito na Escola Secundária de Moura e daquilo que tive o prazer de acompanhar em alguma das escolas do ensino básico da nossa terra, penso que muita coisa foi feita. E muita coisa foi feita porque a nossa grande preocupação, a minha preocupação e, enfim, de todo um grupo que geriu também essas comemorações, foi precisamente a questão de levar às gerações mais jovens, aos jovens que não têm muitas vezes a mínima noção daquilo que foi o 25 de Abril, a realidade da Revolução em si. E deu-me um grato prazer trabalhar, sobretudo, durante os meses de fevereiro, março, abril, maio, praticamente até ao fim do ano, com as escolas, com as minhas turmas e com mais algumas da minha escola secundária, mas também, sobretudo, com as escolas do primeiro ciclo aqui de Moura. Deu-me um grande prazer poder trabalhar com essas crianças de muitas salas, em que o tema abordado foi precisamente a questão do 25 de Abril, porque eles já tinham feito trabalhos e já tinham feito algumas atividades em que o tema era efetivamente o 25 de Abril, e acho que foi muito importante aquelas crianças ouvirem falar do 25 de Abril, verem imagens do 25 de Abril, o 25 de Abril poder ser qualquer coisa que fez parte ou que pode fazer parte do seu próprio imaginário, não é? São idades muito, muito, muito complicadas de gerir a nível conceptual. A nível conceptual é muito difícil falar com uma criança de 7 ou 8 ou 9 ou 10 anos em questões como o 25 de Abril, liberdade, igualdade, democracia, fascismo. São conceitos difíceis. Mas cá está, temos que encontrar formas de chegar lá, por mais difíceis que sejam. E de facto tivemos uma boa colaboração, diga-se já, das senhoras educadoras de infância aqui do nosso concelho. A Escola de Amareleja fez um belíssimo trabalho dentro deste capítulo. Os professores do primeiro ciclo do ensino básico também fizeram um extraordinário trabalho ao longo de vários meses com os seus alunos, com as crianças, e acho que foi de facto uma atividade que a mim, e porque trabalhei sobretudo com essas gerações, me deu um prazer imenso poder falar com eles e ver depois aquilo que era mais importante. No final do ano, cada uma das escolas fez várias exposições, os pais puderam depois assistir às exposições que lá estavam nas várias escolas, onde a esmagadora maioria dos trabalhos foi sobre o 25 de Abril. As abordagens, logicamente, são as abordagens próprias dos grupos etários em que elas foram feitas, mas não deixa de ser bastante interessante ver aquilo que foi feito pelas crianças destas idades, e pelo menos levou-se o 25 de Abril às crianças, falou-se do 25 de Abril com eles, e eles, aquela data, aquela referência do que foi o 25 de Abril ficou lá. E acho que o mais importante de tudo, e penso que talvez por aí tenha conseguido alguma coisa, e se isso conseguiu, eu acho que pelo menos aquilo a que me propus foi plenamente conseguido quando pensei trabalhar com as escolas dentro deste domínio.
levar às crianças, dentro dessas idades, o que é a noção de liberdade, o que é a noção de democracia e o que é que não havia antes do 25 de Abril. O que é que era impossível nas escolas, por exemplo, fazer-se antes do 25 de Abril. Porque foi mais fácil para eles entenderem o que é que era uma escola de antes do 25 de Abril e o que é que foi possível fazer dentro de uma escola a partir do 25 de Abril. E houve N exemplos muitíssimo positivos em que às vezes as crianças surpreendem-nos e houve coisas tremendamente giras que as crianças fizeram, que as crianças disseram, e acho que em todas as escolas do nosso Conselho de Temática foi muito bem conseguida. Para mim, a aposta número 1 era, sobretudo, junto das gerações mais jovens, para que eles tivessem uma forte presença do 25 de Abril. Agora, ainda temos até ao próximo 25 de Abril, portanto, ainda teremos agora no início do ano letivo mais uma ou duas atividades programadas. Vamos voltar a falar, esta temática vai voltar a ser abordada, porque efetivamente aquilo que são os programas curriculares normais da disciplina de História ou de História e Geografia de Portugal toca-se muito pela rama, nunca se chega de facto a abordar aquilo que foi o 25 de Abril, e de facto por aí penso que foi uma batalha ganha, digamos assim. Se havia outras coisas que podiam ter sido feitas, com certeza que sim, mas isso não há coisas que possam ser perfeitas. José Velez, ainda estamos em comemoração deste tema. Qual é que é a sua perspectiva? Ora, para já muito boa noite aqui aos meus colegas de painel, espero que não me batam muito hoje, boa noite a si também, e boa noite aos nossos ouvintes. Eu começava por dizer isto, eu acho que é importante, para comemorar o 25 de Abril nunca é demais tudo o que nós possamos fazer. E a partir daí nós podemos concordar mais ou menos com o que se fez, que se podia ter feito mais, seguramente sim senhor, que também se podia ter feito menos, mas o que é certo é que é uma data marcante na nossa história e, independentemente de outras datas que nós temos para comemorar, o 25 de Abril é seguramente uma das mais importantes. No Conselho, eu acompanhei de longe o que foi feito nas escolas e algumas atividades que foram feitas no município, acompanhei mais de perto o que se fez na Assembleia Municipal e se calhar fica-me um pequeno amargo de boca que se calhar podia-se ter feito mais qualquer coisa para além do que se fez na Assembleia Municipal. Mas todavia a Assembleia Municipal é um órgão também limitado, digamos, na sua atividade e nas suas capacidades, mas o que se fez, eu penso que de alguma forma dignificou a data que é o 25 de Abril. E o mais importante do 25 de Abril, na minha opinião, é que, para mim, independentemente de se ter que assinalar e de comemorar, o mais importante é que todos nós estejamos em liberdade, todos nós sejamos tolerantes e todos nós consigamos ter e responder aos princípios do 25 de Abril. Isso é o mais importante. Daí que, na minha perspectiva, independentemente de poder fazer mais ou menos, eu acho que, pelo menos, dignificou-se o 25 de Abril e no nosso Conselho isso é extremamente importante. José Maria Pós de Mina, como é que olha para esta data? Bem, boa tarde ou boa noite, conforme a nossa sensibilidade para as questões horárias e de luminosidade. Saudar os colegas de painel, saudar a Patrícia, todos aqueles que nos estão a ouvir. Penso que será mais um momento importante para a gente trocar impressões. O 25 de Abril, vai ver se tem dificuldades em definir, porque às vezes dizem que a gente, quando se deve pronunciar, deve ter algum distanciamento face às coisas, não é? E relativamente ao 25 de Abril, quero que seja o processo que levou a que se criassem condições para que existisse o 25 de Abril, quer aquilo que aconteceu nos anos a seguir ao 25 de Abril. Portanto, eu estive plenamente inserido, portanto, nesse processo e vivi intensamente tudo aquilo que ocorreu. E penso que por isso faz todo o sentido, até num período em que se procura fazer uma reescrita da história e do que aquilo que aconteceu, assinalar da forma mais condigna, mais alargada, mais participada, os 50 anos do 25 de Abril. Já foi aqui referido bem que ainda temos aqui algum espaço, porque geralmente quando estamos nestas alturas dos 50 anos, comemora-se desde o 25 de Abril até ao próximo, fica aqui o desafio, portanto, a quem nos está a ouvir e que tem as responsabilidades em organizações e instituições de ainda promover iniciativas que abordem a questão do 25 de Abril, até do ponto de vista do seu esclarecimento,
Eu, conjuntamente com o Dr. Lamas de Oliveira e o Dr. Santiago, até pelas responsabilidades que tivemos, subscrevemos uma tomada de posição pública sobre esta questão da necessidade de alargar e de promover, portanto, um conjunto de iniciativas sobre o 25 de Abril. Foram feitas algumas. Eu próprio participei na escola, portanto, na escola secundária, em algumas conversas com miúdos, nomeadamente do 8º ano, exemplares do que tinha acontecido no interior, que foram conversas muito interessantes, mas é fundamental, portanto, continuarmos a esclarecer, e às vezes é preciso passar muita informação para a gente poder estar em melhores condições de poder discutir tudo aquilo que foi o 25 de Abril e tudo aquilo que implicou. Já se falou aqui da questão da liberdade, da democracia, mas o 25 de Abril foi muito mais do que isso, né? E muito do que aconteceu do ponto de vista das transformações até na economia, na minha perspectiva, serviram para consolidar a própria democracia, o próprio 25 de Abril, porque quando nós falamos desta questão do exercício do poder, ele não está desligado de interesses. Quer dizer, quem está no poder representa determinados interesses. E há interesses que são dominantes numa época, há interesses que podem ser dominantes noutra. E sobre esta questão eu queria fazer aqui a interligação com o outro tema, que é o 10º aniversário da classificação do Canto Alentejano como Património Imaterial da Humanidade, e queria fazê-lo curiosamente porque esta semana participei numa sessão, e se calhar era importante que muita gente ouvisse, e alguns naturalmente, seguramente que os meus colegas de painéis estarão numa posição completamente diferente da minha sobre esta matéria, mas assisti a uma sessão evocativa no dia 10 de dezembro dos 50 anos da primeira ocupação, não de uma herdade, e como muito bem disse uma das pessoas que foi participar nesta iniciativa, a ocupação dos meios de produção, que foi na herdade do Monte do Oiteiro, acho que é na freguesia Santa Vitória, do Conselho de Beja. E foram as pessoas que explicaram o que é que aconteceu, todo o processo que existia, porque é que aquilo aconteceu, porque é que aquilo ocorreu. E acho que é importante a gente perceber porque é que aconteceram determinadas coisas, porque elas não aparecem, portanto, desligadas de conceitos históricos. E isso vem a propósito, e aqui esta ligação de que o Zé Gomes Ferreira, a propósito de todo esse processo, escreveu um poema, portanto, uma certa maneira de cantar, e que acaba por fazer aqui uma ligação entre isto tudo. Eu não sou grande coisa a recitar poemas, mas não posso deixar de dizer, dizia assim. E há aqui a primeira expressão, toda a gente conhece, né? Mas é bom integrá-la. O Zé Gomes Ferreira não é aquele Zé Gomes Ferreira economista. Não é nada disso. Não, eu estou só a brincar. É o poeta. Nunca... Duvido que ele tivesse dito isso. Não, nunca. Isso não. Quando muito o contrário, nem teria qualidade para escrever poesia como tinha o escritor e poeta Zé Gomes Ferreira. Nunca ouvi um alentejano cantar sozinho, com egoísmo de fonte. Quando sente voz na garganta, deixa o caminho da solidão do seu monte e canta, em cor com a família do vizinho. Não me parece, pois, necessária outra razão ou desejo de arrancar o sol do chão para explicar a reforma agrária no Alentejo. É apenas uma certa maneira de cantar. Muito bonito. E é esta alusão também que quer fazer aos 10 anos do Canto Alentejano. Que também acho que se podia, no caso concreto do Conselho de Moura, que se podia ter ido muito mais longe. Ainda estaremos a tempo, ainda temos muita coisa que fazer do ponto de vista daquilo que é a afirmação e o papel do Canto Alentejano. É evidente que a gente sabe hoje que a realidade é diferente, que o Covid também deixou aqui marcas profundas em algumas interações sociais que se verificaram, mas eu penso que nós, acima de tudo, e há iniciativas interessantes e que estão a ser feitas até no Conselho do ponto de vista da preservação do Canto Alentejano, com os miúdos das escolas, com outros grupos, mas acho que aí também precisávamos de ser um pouco mais ousados do ponto de vista da afirmação da importância e da valorização do Canto Alentejano. Muito bem, passamos do Canto Alentejano para outro tema que também nos parece importante e que foi sugerido pelo professor José Chaparro, a recuperação do património histórico aqui do nosso concelho, nomeadamente na Igreja de Santo Aleixo da Restauração. Hoje também tivemos conhecimento que a Igreja Matriz de Póvoa de São Miguel foi encerrada por não reunir as condições de segurança e, portanto, nesta data festiva não vai poder ser ali celebrada a Eucaristia.
José Chaparro, sobre a Igreja de Santo Aleixo da Restauração, que considerações é que quer aqui deixar? Bem, a Igreja de Santo Aleixo da Restauração é uma igreja que, para além da igreja em si, tem uma conotação histórica e tem uma carga histórica tremenda, ou seja, estamos a evocar um monumento que, para além de ser um monumento religioso, de uma certa grandiosidade, diga-se de passagem, carrega junto a si toda aquela questão que tem a ver com a Guerra da Restauração e com tudo quanto se passa historicamente ligado àquela aldeia heroica. E era uma igreja que se encontrava já ali traços gravíssimos de alguma evidentíssima degradação. E, embora se jogou a mão e se recuperou, e se fez uma recuperação, para mim, extraordinariamente bem feita, repondo tudo quanto era a traça original, quer da parte externa, quer da parte interna. E esta recuperação é tanto mais importante quando se preserva ali, sobretudo, a memória. E preserva-se a memória dos feitos históricos de 1640, 42, 44, que fazem parte da nossa história, do nosso Concelho de Moura. Nós falamos muitas vezes em património, Moura, mas esquecemos que há muito mais património para além de Moura. Nós temos um património riquíssimo. E as nossas aldeias têm um património riquíssimo e que urge, de facto, preservar. Acompanhei as obras, pude ver uma ou duas vezes o andamento das obras, não pude estar presente, infelizmente, na inauguração. Estive mais tarde a ver aquilo que lá está e, evidentemente, que fiquei bastante satisfeito com a recuperação daquele imóvel, porque, é assim, há recuperações e há recuperações. Há aquelas recuperações que nós ficamos com a ideia de que pouco mais fez do que uma operação simples cosmética. Não, ali foi feita, de facto, uma recuperação de fundo, desde a cobertura até aos alicerces laterais. Aquilo foi tudo efetivamente trabalhado e, de facto, a obra está muito bem restaurada e está muito bem conseguida, e penso que, sobretudo, o povo de Santo Aleixo da Restauração merecia efetivamente que aquela obra tivesse sido feita. Mas não há belo senso, não. E não há belo senso, não, porque uma das coisas que me fez sugerir aqui esta questão prende-se lá embaixo com o Carmo. E prende-se lá embaixo com o Carmo porque o imóvel ao qual nós damos o nome de Convento do Carmo está praticamente em ruínas. Portanto, os telhados estão claramente a cair um atrás dos outros. E o que a mim mais me preocupa é que na igreja do Carmo, portanto, no lado esquerdo do altar, portanto, a seguir à Capela dos Alvarinhos, já se nota claramente um repasse de muito grande dimensão. Para as pessoas mais ou menos se situarem, é aquela janelinha onde as irmãs assistiam à missa antigamente, aí, nessa zona, que é o que dá para o hospital, apresenta evidentíssimos sinais de uma grande infiltração. O meu medo é que, atendendo àquela estrutura de taipa daquela igreja, que com o passar do tempo ali também possa haver, ou seja, já temos o problema que temos na cobertura, não no telhado, mas na cobertura, e penso que é mais um problema, e mais um problema grave para aquela igreja. Será que é uma das coisas que, a nível do nosso património, mais me preocupa aqui, amor, é a degradação daquele espaço. A igreja da Póvoa de São Miguel era uma igreja que também já se estava à espera que mais tarde ou mais cedo, sobretudo os problemas ligados à cobertura, acontecesse aquilo que aconteceu. Agora, daquilo quanto sei, de tudo quanto sei, penso que vai haver uma resposta também o mais rápido possível para se poder repor as coisas dentro da sua normalidade. Esta recuperação da igreja de Santo Aleixo, só para terminar, vem fechar um ciclo que começa, quanto a mim, e bem com São João Batista, que foi outra das remodelações, de facto, de muita qualidade, que foi feita, e é a recuperação do monumento nacional, do monumento catalogado, e que está ali, efetivamente, com uma qualidade extraordinária em todos os aspectos. Já falámos dos 50 anos do 25 de Abril, de Canto Alentejano, património histórico. Passamos agora para um novo tema, desta vez sugerido por José Velez, o novo centro escolar e o sistema educativo no concelho. O que é que tem a dizer sobre o assunto?
Eu só queria fazer um pequeno comentário sobre o que disseram os meus dois colegas de painel. Sobre a questão da reforma agrária, eu gostei muitíssimo do poema. É evidente que eu não me revejo naquilo que o Zé Maria disse, de alguma forma, porque eu acho que todas as reformas, para terem sucesso, são aquelas que perduram. E a reforma agrária não perdurou, e a culpa terá sido, se calhar, do processo, que não foi propriamente uma reforma, foi outra coisa. Mas deixemos isso. Quanto ao que disse o Zé Chaparro... Eu só quero interromper. Eu não fiz aqui nenhum juízo de valor sobre a questão da reforma agrária. A única coisa que eu disse que era importante conhecer e dar informação, porque se quiser também estou disponível para discutir. Sem dúvida, quero saber, porque estamos em perspectiva. Não entrei por essa via. Nós ainda um dia fazemos apenas um programa sobre esse ano. E foi um processo. Nossos programas é pontos de vista, portanto, cada um terá aqui o seu ponto de vista diferente. Até mesmo a reforma agrária, entre aspas, eu não lhe chamo reforma agrária, porque acho que não foi propriamente uma reforma, digamos, que perdurou, nem que atingiu os objetivos, penso eu, mas também teve aspectos que serviram de lição para o futuro, nomeadamente a nível da agricultura, não tenho dúvida nenhuma. E teve, portanto, é preciso nós conseguirmos, ou que nós consigamos, digamos, retirar as partes positivas e aprender com as partes negativas. Quanto à questão do património, inteiramente de acordo, e de facto é preocupante, embora se tenha feito um processo muito, muito interessante aqui em Moura, nos últimos anos, e isto passou por várias câmaras, e começou connosco, nomeadamente na recuperação, quando eu estava na Câmara, da torre, digamos, do relógio. Mais tarde teve outra recuperação. E São Francisco. A questão de São Francisco. Depois com a igreja de São João Batista, a primeira recuperação. Depois o castelo, penso que foi com o Zé Maria Pós de Mina, que se fez a primeira grande recuperação, digamos, do castelo, e tem vindo a continuar, e penso que é extremamente importante. E acho que isto é um tema que é comum, e aqui não temos divergências. Acho eu, aqui pelo menos neste aspecto, tanto do 25 de Abril como neste aspecto, não há divergências. Quanto à questão do centro escolar. O que é que o levou a escolher este tema? Levou-me a escolher este tema porque é um marco importante, tal como foi a recuperação da escola secundária, tal como tem que ser a recuperação do antigo ciclo preparatório, digamos assim. Esta renovação da rede escolar. É extremamente importante. Vamos lá ver. Eu andei sempre na escola pública, andei sempre em escolas primárias, inclusivamente em Santa Amadora, foi a minha escola primária aqui no Conselho, e eu tenho uma grande afinidade com as escolas primárias antigas, não é? Agora, há que reconhecer que as condições de um centro escolar como este que foi inaugurado não têm nada a ver, e que os tempos são outros. Eu não sou a favor dos mega agrupamentos, mas sou a favor destes agrupamentos como aquele que foi inaugurado aqui, e digo isto por experiência própria, não é? Digo isto não é por gostar de ver que é bonito, digo isto porque quando eu estive na Câmara de Beja, eu inaugurei 4 agrupamentos, 3 maiores que este, um mais pequeno que este, e os resultados foram muito mais positivos do que se não tivessem sido inaugurados estes edifícios, estes centros escolares. E estes centros escolares trazem a possibilidade de uma convivência e de uma articulação entre os diversos agentes do ensino, com os miúdos e com, digamos, os chamados stakeholders, ou com, digamos, a população em geral, muitíssimo importante. E eu acho que é um marco, digamos assim, saibamos nós valorizar o trabalho que é feito nestes centros escolares de uma forma articulada, não faltando recursos nem humanos nem materiais, para que as coisas possam ter bons resultados. E eu estou convencido, com a experiência que eu tive em Beja, onde não houve um único centro destes 4 centros escolares, e um também foi numa freguesia, que era em Marigel, não houve um centro escolar que tivesse piores resultados do que antes de haver os centros escolares. Bem pelo contrário. E nós, quando falamos, e já agora falar no ensino, quando falamos que é importante, por exemplo, as escolas primárias nas freguesias rurais, e são importantes, é importante que elas se mantenham. Agora, nós também temos que ver como é que está o mundo, e como é que está o ensino, e como é que está e pensar sobretudo nas crianças. Há escolas em que têm 3 ou 4 crianças a estudar. Agora vocês digam, é bom haver lá uma professora, é bom para a freguesia, de facto, a escola continuar aberta, mas com 3 ou 4 ou 5 miúdos, como é que ficam esses miúdos? Qual é a evolução desses miúdos no futuro? E é isso que nós temos que saber.
e nós temos que, de alguma forma, aprender. Neste caso, esta escola, e eu digo isto, estou à vontade porque lutei em Santa Vitória, na altura, quando começaram a fechar as escolas em Santa Vitória, em Quintos, numa série para não fecharem as escolas. Mas, digamos, os tempos são outros e nós temos que depois pensar primeiro nos miúdos. E às vezes nós esquecemos-nos de que a prioridade têm que ser os miúdos. Aqui, este centro escolar, a mesma coisa. Com certeza que nem tudo é melhor, mas o saldo é, na minha opinião, altamente positivo. E é um marco, digamos assim, para a evolução do ensino com qualidade e com condições no concelho. Um dos temas sugeridos também por José Maria Pós de Mina foi precisamente o encerramento da escola do 7,5 e disse que seria um marco negativo na educação e na vida da cidade. Portanto, esta é uma posição diferente desta do José Velez. Por isso é que temos no programa pontos de vista, temos pontos de vista diferentes. Mas eu permitia-me ir um bocadinho atrás, até também dizer uma outra coisa sobre a questão do património. Eu fico muito feliz que hoje haja uma percepção e uma convicção geral de que é importante nós olharmos para o património que temos, e aqui o património nas diversas dimensões, quer seja o material, quer seja o imaterial, e nomeadamente aquilo que é as intervenções que foram feitas do ponto de vista da qualificação e da valorização do património em todo o concelho. Porque eu recordo-me, não há muito tempo, havia um período que uma das críticas que se fazia era isto era só museus, porque parecia que havia uma intervenção desproporcionada desse ponto de vista. Ainda bem que hoje se reconhece a importância, e tanto mais quando ela deve ser reconhecida naquilo que é a própria capacidade que esse património tem de estar ao nosso serviço, né? Quando nós temos igrejas qualificadas, é importante isso, de facto, é de sublinhar e de valorizar esse tipo de intervenção, porque elas são utilizadas pelas pessoas, portanto, servem precisamente para isso. Por isso também lamento que se tenha, ao mesmo tempo que se tenha feito um trabalho positivo de intervenção em alguns, tenha permitido que a situação da Póvoa de São Miguel tenha chegado a uma situação, portanto, de encerramento, uma situação que nunca ocorreu em nenhum. Eu não me recordo de uma situação dessas, portanto, ter ocorrido no concelho, né? E aí acho que é importante fazer. Apenas queria deixar aqui uma nota, eu não gosto de falar de mim, mas tenho que dizer isto, uma nota pessoal sobre Santa Leix e sobre o significado da intervenção na igreja. Eu, quando tinha algum tempo, agora tenho muito menos, procurei fazer um trabalho de aquelas manias que a gente tem de saber de onde é que a gente vem, e fiz portanto, tenho procurado por fases perceber as minhas origens familiares, né? E posso dizer que inicialmente foi por causa do meu nome, que é o nome Pós de Mina, fui à procura e penso que identifiquei já quem foi entre aspas, o fundador do nome, mas depois fui andando por outras vias, né? E é curioso, e depois até foi com a ajuda do nosso amigo João Ramos, que também tem trabalhado e muito, que até há pouco tempo editou um livro sobre esse problema da restauração, e é com algum orgulho que eu vejo que nesse livro constam nomes dos meus antepassados, porque um dos ramos da minha família, o ramo materno, portanto, que é da Amarleja, acabou por ter derivar de Santa Leix da restauração. Portanto, aí que eu tenha tido antepassados meus que estavam, portanto, em Santa Leix, viviam em Santa Leix. Há ali uma suspeita se um deles não terá sido uma das vítimas, porque há 3 com o mesmo nome, um deles é o meu antepassado, mas foi coisa que nunca me passou pela cabeça, mas acho que nós também somos feitos e temos origens em todo o lado. Sobre esta questão das escolas, eu não tenho nada contra a qualificação e a intervenção na Escola dos Bombeiros. Acho que tudo aquilo que a gente deve fazer para melhorar as condições de resposta, devemos fazê-lo. E é nesse sentido que se fez. E quando se iniciou o processo de recuperação das escolas, o Zé Velez até andou lá, a primeira escola, e foi premeditado. A primeira escola a ser qualificada foi a Escola de Santo Amador, precisamente na percepção de que as pessoas onde estão devem ter direito ao ensino. Agora, o que eu discordo é que se tenha, à custa dessa situação, se tenha encerrado uma escola. E aí é que eu defendo o conceito, se calhar sou antiquado, mas defendo, com toda a força, da existência da manutenção das escolas junto das comunidades, das escolas de bairros.
E quando eu digo que é um impacto negativo na vida da cidade, é porque esta questão não deve ser olhada apenas na perspectiva meramente educativa. Também deve ser olhada na sua inserção num todo. E o que nós sabemos é que um bairro como o 7,5 perde muito com o encerramento de uma escola. Tal como perderia qualquer freguesia que a escola tivesse encerrada. E até se calhar mais do que uma freguesia que tenha uma escola com 3, 4, 5, 10 crianças, do caso da escola do 7,5, que eram dezenas de crianças. Portanto, o meu ponto de vista não é contra que se tenha feito a intervenção que se fez na escola dos bombeiros e que se tenha a melhorar, é que à custa disso se faça o encerramento da escola do 7,5. Tal como me parece que, até tendo em conta os recursos que estão disponíveis, é importante qualificar e intervir na melhoria das condições do ciclo preparatório, né? E aí atenção que há financiamento garantido para isso, né? Porque é uma responsabilidade do Poder Central quando passou a transferência de competências, mas já não a vez com agrado que depois se tente aproveitar isso para encerrar todas as escolas que existem disseminadas pela cidade. Isso é que, do meu ponto de vista, portanto, é um erro. Do ponto de vista da educação, até porque pode sempre ser possível fazer integração, interação e colaboração entre as várias infraestruturas, como para a própria vida e para a própria dinâmica da cidade. Não posso deixar de questionar também José Chaparro sobre este assunto, visto ser docente. Qual é que é a sua opinião sobre a rede escolar no Concelho de Moura? Em primeiro lugar, a nossa rede escolar devia ser... Só este tema dava para nós falarmos durante muitas horas. A nossa rede escolar precisava ser repensada em muitos aspectos. Nomeadamente, por exemplo, a questão do ensino profissional. Nós temos uma escola profissional que está aí a funcionar e temos uma oferta a nível de cursos profissionais na nossa escola secundária que eu acho que não faz sentido estar ali e que devia estar efetivamente aqui na nossa escola profissional. Isso é uma coisa porque eu me bato há muito tempo. Era necessário que se sentassem as pessoas à mesa e que se redefinissem estratégias neste mesmo sentido. Acho que o ensino profissional em Moura tem espaço para andar, pode ter estruturas para andar, tem público-alvo que são os alunos que cada vez mais procuram um ensino deste nível e, se fosse possível, redefinir, por exemplo, o ensino profissional aqui em Moura, ou seja, dar uma outra capacidade, até em nível de instalações, à escola profissional, com certeza que nós conseguiríamos aqui em Moura fazer um ensino profissional de muita qualidade. Não tenho dúvidas rigorosamente nenhumas acerca disso. Até porque temos um know-how já de muitos anos, de muitos profissionais que têm trabalhado bastante neste domínio do ensino profissional e que não partiam do zero. Portanto, aliás, nós temos belíssimos resultados a nível do ensino profissional aqui em Moura, aqui com a nossa escola profissional. Nestes últimos anos têm-se visto esses resultados a aparecer e penso que efetivamente era uma questão a redefinir, ou seja, cursos profissionais numa escola profissional, os cursos não profissionais que ficassem onde eles agora estão. Nesta questão muito em concreto, notei exatamente, também é uma questão de ponto de vista, não posso deixar também de dizer que não me agrada muito que aquela escola do 7,5 tenha sido encerrada. E porquê? Porque efetivamente tem ali uma população muito grande. Ali há dezenas e dezenas de crianças, não estamos a falar de 3 ou 4 crianças, podia ser assim, também espera lá, mas você tem ali 5 ou 6 miúdos, como é? Mas não, de facto há muitas e há cada vez mais. A perspectiva daquele bairro é uma perspectiva de crescimento populacional que não o contrário. E somos obrigados a fazer uma deslocação maior daquelas crianças. É um bocado, de facto, estar a tirá-las ali do seu núcleo, que eu acho que é fundamental. Acho que, efetivamente, as crianças, até àquela faixa etária, não perdem rigorosamente nada em estarem mais próximas do seu núcleo familiar, do seu núcleo inicial de base. Sociologicamente isso está demonstrado, mas logicamente cá está. Avançou-se para a construção do centro dos bombeiros e é aquilo que dizia há bocadinho Zé Maria e logicamente também concordo, e nisso concordamos os três, tudo o que forem apostas para modernizar, tudo o que forem apostas para criar novas estruturas de qualidade como aquela ali está, pois logicamente
é uma mais-valia. Basta que nós pensemos, por exemplo, só um pequeno detalhe, a nível de uma questão fundamental com que as escolas do ensino básico sempre se debateram, um espaço para a educação física, que não havia, não é? Pois ali, por exemplo, já existe esse espaço que permite, de facto, um outro tipo de trabalho com as crianças já nesta idade. Só por isto, só dar este pequeno exemplo. Sim. Só esta questão de fechar a escola do Santo Amigo. Nós temos que ver isto numa perspectiva de que país somos, de que recursos temos. E quando há países como a Dinamarca, quando nós falamos nos países do norte da Europa, e eu, enfim, tive o privilégio de conhecer escolas na Dinamarca, na Finlândia, a Itália, a Espanha e na Alemanha, mas cingindo mais à Dinamarca e à Finlândia, países mais ricos, com mais recursos, eles próprios são os primeiros a dizer que, do estudo que fizeram sobre o desenvolvimento cognitivo, etc., dos miúdos, é muito superior quando eles estão em maior número, misturados com vários anos, até determinado nível. Eles também não defendem os mega agrupamentos. Atenção, tudo o que é mais os alemães em Berlim, tudo o que é mais de 1.500 alunos, 2.000, não. E tudo o que é para além, eles podem ir até ao 11º ano, além disso não. Vão até ao 9º ou até ao 11º ano, consoante, digamos, as escolas. E tendem atenção, isto, que eu acho que não deixa de ter alguma razão, eu penso que se calhar para os miúdos, entre os prós e os contra, digamos assim, no meio como o nosso, estamos a falar numa cidade pequena, digamos assim, apesar de pequena dimensão, eu penso que haver 2 ou 3 centros escolares e os miúdos estarem concentrados, entre aspas, no bom sentido, nestes 2 ou 3 centros, eu penso que é preferível do que haver várias escolas espalhadas por a cidade. Isto dos tempos modernos. Isto é a minha perspectiva e a minha visão. Sobretudo, se nós tivéssemos a possibilidade de dar todas as condições e o convívio e tudo nas escolas mais pequenas repartidas, digamos, pela cidade, tudo bem, aí admito que, mas nós não temos essas condições. Nem os recursos físicos, nem os recursos humanos, nem a capacidade pedagógica de assegurar determinadas coisas. Daí que eu acho que é preferível, perdendo algumas das coisas, porque nem tudo é positivo, aí estamos todos de acordo, mas é preferível fazê-lo assim do que de outra forma, mas isto é um ponto de vista da experiência que eu tenho e que tive em Beja e da experiência, inclusivamente tive, antes de se inaugurarem os centros, nomeadamente o de Santa Maria e depois o de Santiago Maior, eu tive manifestações de pais que não queriam. Isto quando foram inaugurados. A meio do ano, já todos achavam muito melhor os filhos onde estavam do que anteriormente. Portanto, a partir daqui... Todos nós reagimos à mudança de uma forma diferente, não é? Há sempre resistência à mudança. E aqui também houve essa resistência da parte dos pais no início. Mas o bar também não pode ser um gueto em que os miúdos só se habituam. Quanto mais depressa eles se abrirem ao mundo, melhor. Guetos, enfim... com uma função de vida, como é evidente. Mas de facto não podem, eles têm que conviver e quanto mais depressa se abrirem ao mundo, melhor para eles próprios, não é? Portanto, eu vejo isto mais nesta perspectiva. Foi igualmente um ano marcante pelo aniversário de uma série de entidades, de associações daqui de Moura e que contribuem para o desenvolvimento do concelho. Professor José Chaparro, nomeadamente a Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos, que celebrou os 70 anos, assim de uma forma mais geral, o que é que tem a dizer este tema que eu sugeri, logicamente não estava a pensar apenas no caso da cooperativa que celebrou este ano os 70 anos, e pensei, por exemplo, no caso dos Leões, que celebraram 98 anos de vida, os Bombeiros, com 77 anos de vida, a APP, que também já tínhamos aqui falado, com 46 anos de vida. Quer dizer, e logicamente a cooperativa com os seus 70 anos de vida também. Todas elas com dimensões diferentes e relevantes. Isto é tudo sinal. Vamos lá ver uma coisa. Eu acho que a vitalidade de uma terra como a nossa também se pode ver muito através da vida e através da atividade de associações como estas que nós temos, felizmente, na nossa terra.
Nós muitas vezes criticamos muitas coisas que temos na nossa cidade, dizemos que temos falta de muita coisa, mas o certo é que, apesar de efetivamente ser indiscutível que muito mais haveria a ter, mas o certo é que continuamos a ter um número muito grande de associações deste género, não apenas aqui em Moura, mas em todo o nosso concelho, que de facto apresentam já estas histórias de vida muitíssimo grande. E a mim o que me apraz é que, por exemplo, quando eu falo na questão dos leões, os leões durante tal como os amarelos, vamos metê-los dentro do mesmo saco. 103 anos os amarelos. Exatamente. Desempenharam um papel a nível cultural que não apenas da música, e desempenham cultural que não apenas da música, muitíssimo importante durante décadas e décadas, e continuam a desempenhar essa mesma função, ou seja, culturalmente são duas forças vivas da nossa terra importantíssimas, conforme felizmente existem na Amareleja, conforme existem em Safara, que continuam a dar vida à música e, enfim, e a muitos outros tipos de representação. Da mesma forma os bombeiros com 77 anos, da mesma forma a cooperativa. Mas isto porquê? Porque há pessoas que ainda se continuam a disponibilizar para ir para a frente destas coisas. O associativismo passa por tempos muito difíceis, muito complicados. Eu acho que hoje em dia o associativismo continua a ser prova de cidadania das pessoas, que se disponibilizam para ir para a frente, por exemplo, de instituições como a APP-ACDM, que se disponibilizam, por exemplo, para ir para a frente de muitas outras instituições deste género, como o caso da Sociedade da Amareleja, de Safara, por aí fora, e continuam a dar vida e continuam a promover estas mesmas iniciativas. Por isso é que quando se pensou o que é que nós iríamos falar aqui neste programa, sobre o ano que agora está quase a chegar ao fim, achei por bem também deixar aqui uma espécie de um cumprimento a todas estas associações, a todos estes grupos, a todas estas entidades que teimosamente, apesar de tantas dificuldades, continuam efetivamente a ser um sinal de vitalidade do nosso concelho. Perguntou, e bem, o caso da cooperativa. A cooperativa, pois, é um dos exemplos da dinâmica económica do nosso concelho. Estamos a falar de uma entidade, a nossa cooperativa, que soube acompanhar a evolução dos tempos em vários setores e nos vários ramos em que ela se dedica, e efetivamente é um dos casos de sucesso do nosso concelho. De todas as maneiras, não podia deixar eu de sugerir aqui para esta nossa reflexão este tema, até com uma forma de saudar quem, de uma forma tantas vezes desinteressada, está à frente destas coisas. Uma palavra, José Maria Pós de Mina, sobre estes aniversários e sobre a importância destas associações. Todo o movimento associativo, cooperativo, de intervenção social que existir é sempre importante, e é evidente que as instituições públicas, quer seja as autarquias locais, quer seja as dependentes da administração central, têm um importante papel e não podem fugir às suas responsabilidades, né? Mas toda a intervenção, diria, popular é importante, e sobretudo em torno daquilo que são os interesses de que diversas camadas sociais têm, que se procura organizar. No caso dos olivicultores e agricultores na cooperativa, no caso dos músicos nas filarmónicas, aqui sublinhar, talvez em termos de data, pelo menos do que eu conheço, a mais antiga é da Amareleja, que tem 166 anos. Exatamente. Por acaso, confesso que é a única que eu sei exatamente os anos que tem, porque tem mais 100 do que eu. Das mais antigas do nosso país. É fácil fazer a conta das mais antigas. E a cooperativa é evidente que tem um papel importante. A cooperativa até desempenha um papel que vai um pouco para além daquilo que é exatamente uma cooperativa. Eu sempre dizia que a cooperativa tem este problema, que é, por um lado, é cooperativa e aqui tem um papel e o interesse do ponto de vista económico, mas por outro lado também representa a voz. Portanto, é um pouco quase como uma associação de agricultores, portanto, na inexistência de uma associação de agricultores, portanto é a voz dos agricultores, né? É evidente que é importante. Eu aqui queria sublinhar e valorizar um aspecto que até pode ter ligação com outros temas que teríamos para conversar hoje, e deixo dizer já que este desafio, que é uma questão que me preocupa, que é o problema e isto tem que ver diretamente com a cooperativa, que é o problema do azeite Moura-DOP. Nós estamos hoje a assistir a transformações a nível da agricultura,
substituição do olival tradicional por as culturas intensivas e superintensivas. E eu acho que nós temos que encontrar meios e formas de salvaguardar e valorizar aquilo que é o azeite de Moura DOP. E naturalmente um dos tem sido, portanto, um dos principais trunfos, até do ponto de vista económico, portanto, da cooperativa, e era importante continuar a afirmá-lo e não perder de vista que de facto é uma das grandes, porque nos mercados como são hoje nós temos que ter alguma diferenciação, portanto, e a qualidade dos nossos azeites está muito em torno do azeite de Moura DOP. Quanto ao resto, é evidente que eu queria agora aqui aproveitar este espaço para valorizar os milhares de pessoas, né? E se calhar nós também estamos incluídos, porque também pertencemos e estamos envolvidos em associações e instituições que dedicam um pouco do seu tempo ao interesse geral, portanto, e que participam e que fazem, e que é importante que o continuem a fazer, porque a vida do Conselho será sempre melhor quanto maior for a participação. Nós muitas vezes, quando falamos da questão da democracia, né, e falamos da liberdade, e nós depois a gente pode votar de X em X anos, né? Pronto, isso é um elemento importante que não podemos descartar, né? Mas a democracia é muito mais do que isso. É cidadania. A democracia é a nossa intervenção cotidiana. Exatamente. Na procura de, com a nossa intervenção, ou de protesto, ou de construção, ajudamos a construir uma vida melhor. Cidadania. E é desse ponto de vista que se afirma a democracia. E essa é a nossa participação em associações, em movimentos, em estruturas, de facto é uma forma que a gente tem de afirmar na perspectiva de que o ser humano tem naturalmente, cada um de nós, a nossa individualidade é sobretudo um ser social, né? E esse ser social expressa-se na sua forma de participação e de envolvimento na vida da comunidade. Depois do que eles disseram, não sei se... José Velez. Mas é evidente que sim, é evidente que a importância destas associações, a importância destes grupos, a importância destas filarmónicas da cooperativa é essencial, e elas transmitem, consoante a sua saúde, assim também a saúde do concelho onde elas se inserem, ou da região onde elas se inserem, como é evidente. E eu fico muito contente quando vejo que as coisas andam em frente, não é? E quando vejo que há resultados positivos, continua a haver resultados positivos, digamos, que estas instituições, chamemos assim, trazem a todos nós. O Pós-de-Mina há bocado falou, e bem, de uma questão da cooperativa, que era o caso dos azeites, que é segundo sensível, portanto, azeites com DOP, nomeadamente o azeite com DOP de Moura, e entre ele uma série, o Cantar Alentejano, que também já foi aqui falado, o património próprio da nossa região. Muitas das vezes são estas instituições, digamos, os grandes baluartes da preservação daquilo que nós estamos a falar, não é? Outras vezes são estas instituições que são o escape que as pessoas necessitam, digamos, para, enfim, irem mais além, para, de alguma forma, conseguirem superar as suas dificuldades. Outras vezes, no caso da APPA-CDM, por exemplo, são essenciais para complementar aquilo que o Estado não consegue fazer, onde o Estado não consegue ir. Portanto, tudo isto acho que é fundamental, e tudo o que se disser a bem destas associações é evidente que é nunca é demais. Sem esquecer o Moura Atlético Clube. O Moura Atlético Clube. 83 anos. 83 anos. Muito bem. Onde eu joguei futebol, não é? Era um jogador fantástico. Perdeu-se uma grande carreira. Também. Vamos então passar para... Ainda vai para treinador do Sport. Bom. Futebol. Só se for o Benfica ganhar. Seguimos. Mas é um tema para falarmos no próximo ano. A questão dos DOPs, do azeite, das cooperativas, é um tema muito interessante para nós falar. É, sem dúvida. E a preservação do azeite, nos tempos modernos, não podemos pensar que é fácil, e não podemos pensar que se consegue evoluir e desenvolver a nível da agricultura não havendo os olivais superintensivos. Tem que haver lugar para todos, mas também tem que haver lugar para a preservação do nosso azeite. Sem dúvida. José Maria Pós-de-Mina, um dos temas também sugeridos por si foi precisamente as questões do desenvolvimento local, com a abertura da fábrica dos painéis fotovoltaicos e o processo de venda da lógica e as decisões tomadas quanto ao modelo agrícola, que já falou um bocadinho sobre esse assunto. Nestas questões do desenvolvimento local,
e desta empregabilidade e deste desenvolvimento? Bem, eu destaquei uma das coisas que sempre me preocupou, e é evidente que preocupa a todos, porque o que é fundamental é, a gente pode querer dizer que queremos ter cá pessoas, se não houver emprego, se não houver atividade económica, a gente não consegue ter capacidade de fixação, né? Portanto, as questões do desenvolvimento são essenciais, né? E escolhi essas três porque têm dinâmicas ou consequências diferentes, umas são positivas, outras não, outras são negativas, outras nem tanto, né? Acho que foi positiva a reabertura, portanto, da fábrica dos painéis, e é evidente que não tem a mesma dimensão que tinha, portanto, a anterior, mas hoje a situação é diferente, embora eu pense que aí, em relação àquilo que se passa a nível nacional, eu sou muito crítico relativamente à forma como se desenvolve a dinâmica dos investimentos nas energias renováveis, e dou o exemplo daquilo que se passou inicialmente com a central da Marleja, que trouxe agarrado um conjunto de coisas, e hoje o que nós estamos a assistir, e eu até nesse caso até tenho intervenção, porque trabalho também nessa área, a proliferação de unidades de produção de energia, até vai haver várias aqui já existem, e haverá outras no Conselho de Moura, sem que deviam trazer uma fileira industrial, que devia ser, quando alguém lhe é atribuído um ponto, porque hoje para se fazer uma coisa dessas tem que ser um ponto de ligação, tem que ser a autorização para ligar à rede. Quando é concedida essa autorização, devia trazer consigo uma componente maior de intervenção no desenvolvimento local, e nomeadamente a componente fabril. Quando foi do processo da Marleja era assim, portanto, houve uma declaração de autovinculação em que tinha-se o ponto para entregar a energia na central, mas ao mesmo tempo tinha que ter uma fábrica durante um determinado período e outras condições. Acho que aqui havia muito a fazer. E desse ponto de vista, mas é importante que a fábrica tenha reaberto, e acho que deve ter todo o sucesso num mercado complicado, mais de nicho, mas é importante até que tenha outras iniciativas. Já me parece que o processo do início da venda da lógica já não é o aproveitar das oportunidades que pode existir com toda essa dinâmica que este setor está a ter, que é um setor que está, portanto, que está a ter em crescimento, e agora há pouco tempo foi remetido para Bruxelas o Plano Nacional de Energia e Clima, que tem metas muito ambiciosas do ponto de vista da intervenção nas energias renováveis, e que acho que nós podíamos aproveitar melhor esses aspectos e não descartar, independentemente de que a venha a seguir possa ter outro tipo de intervenção, e todas as intervenções que forem feitas podem ser feitas das mais diversas formas e são bem-vindas. Relativamente à questão do modelo agrícola, o Zé Velez já aqui sugeriu que a gente possa voltar a abordar isso, portanto, de uma forma mais detalhada. Aquilo que se decidiu em termos do bloco de rega, portanto, é claramente insuficiente, né? Nós estamos a falar de mais 10 ou 11% em relação à área que já está regada, e dentro da mesma ordem de grandeza em relação àquilo que foi prometido. É importante que avance uma primeira fase, tudo o que é para avançar. Agora, que podia ser feito muito mais. Sendo que, do meu ponto de vista, e deve haver, até em linha com aquilo que disse o Zé Velez, deve haver algum cuidado do ponto de vista do que é que se vai fazer. Eu acho que é um erro que tem sido cometido do ponto de vista do modelo agrícola. É evidente que aqui há uns do ponto de vista do conceito económico que são mais liberais ou menos liberais, né? É deixar para o mercado, que o mercado resolva tudo. E o mercado não pode resolver tudo. Os exemplos hoje que nós temos a nível mundial de grande desenvolvimento passam sempre por aquilo que é a afirmação das políticas públicas e por aquilo que é que o Estado, a intervenção que o Estado tem no acompanhamento. E este caso do Alqueva é paradigmático. Nós não estamos a falar de centenas, nem sequer de milhões. Estamos a falar de milhares de milhões de investimento público que foi feito para criar as condições que hoje possa haver uma dinâmica económica. Mas o problema que está aqui é que o Estado ficou a meio caminho. Demitiu-se daquilo que era a sua responsabilidade, de procurar, e não é condicionar, não estamos a falar aqui de economias de direção central, nada disso, mas o Estado podia fazer muito mais do ponto de vista daquilo que é a orientação, porque nós estamos a falar de alguém que desenvolve a sua atividade económica com base
e ancorada naquilo que foi o investimento público. Que se não tivesse sido esse investimento público, não poderia desenvolver essa atividade económica. E essa atividade económica devia ser desenvolvida mais do ponto de vista do interesse da região e do interesse do país, e não numa mera lógica de circulação, de drenagem de recursos financeiros, que é aquilo que infelizmente está a ocorrer. Por isso também entendo que essa é uma questão que merecia, portanto, aí uma grande ponderação, portanto, e uma grande revisão, sob pena de aquilo que eu estava há pouco a dizer, que acontece com as unidades de energia renovável, acontece o mesmo com as outras coisas. Estamos a falar de planos diferentes, admito que sim, mas do ponto de vista daquilo que é o interesse, é complicado. Havia um amigo meu que dizia, né, que nós temos cada vez mais, e nós aqui gostamos muito do azeite, né? Nós temos cada vez mais azeite, né? Mas para fazermos a açorda não precisamos só do azeite. Para fazermos a açorda precisamos ter pão, né? E para ter pão temos que ter cereais, depois temos que ter os coentros, depois temos que ter outros condimentos, né? E nós cada vez vamos tendo mais dificuldade. Temos muito azeite, mas depois para fazer não temos todos os ingredientes em condições para fazer a açorda. E nós precisamos de os ter, na minha perspectiva. José Velez, concorda com este com algumas coisas sim, com outras nem tanto. Um dos temas sugeridos por si também foi a agricultura e a área de regadio no Conselho, não é? Com o que disse o José Maria Pós de Mina, e que é a forma como o Conselho tem estado a ser tratado a nível do regadio, não é? A nível da área de regadio. Aí estamos todos de acordo, e acho que é, no mínimo, cómico e injusto, para dizer outras coisas piores, a forma como tem estado a ser gerido, digamos, o processo do regadio no Conselho. Eram 9 mil e tal, 10 mil e tal, depois passou a 8 mil e tal, e agora ainda chega a 8 mil, enfim. E o perímetro que vai, ainda bem que vai começar, mas o que vai começar, que chega a 1000 hectares, é em Moura, que é precisamente aquele que vai ser menos rentável e mais difícil de implementar. Menos preciso. Pronto, mas isso, que comece esse, e o outro, que é a Marleja Póvoa Moura, que é o mais importante. E não sabemos, esperemos que comece para o ano, ou enfim, esperemos que comece para o ano. A Câmara tem feito uma grande pressão, a Assembleia também já se pronunciou mais do que uma vez sobre isso. Eu próprio já me pronunciei enquanto Presidente da Assembleia. Tenho que ter algum cuidado com as funções que desempenho, senão vou-me embora das funções mais depressa do que se espera, mas tenho que defender o Conselho. E o mais caricato é que dois ministros de dois governos com o mesmo Primeiro-Ministro vieram assegurar que as obras iam avançar e que de repente não vale a pena. Portanto, não vale a pena estarmos a inventar. Com certeza que a questão dos estudos, dos acertos, está tudo bem, mas a obra era já para ter avançado, e quando a nível de prejuízos, há sempre benefício e prejuízos. Mas se há concelhos que foram mais prejudicados com a questão da Alqueva, foi Moura e Mourão, e também Regueiros, digamos assim. A nível de benefícios, também com certeza que os municípios que devem ser mais beneficiados, com certeza, Mourão menos, porque tem solos mais ruins e é mais pequeno, mas também Mourão, Reguengos e Moura, sobretudo Moura. Agora, termos aqui a água e não a podermos utilizar, enfim, por razões dificilmente explicáveis, podíamos dizer, não há solos, não há condições, nem sequer é o caso. É evidente que nós temos uma série de outros constrangimentos, como é o caso da Rede Natura, que eu compreendo que deve existir a Rede Natura, tudo bem, mas mais de 50% do Conselho está sob a tutela, entre aspas, da Rede Natura, quer dizer, temos de ter algum cuidado, ou então teremos de ter algumas contrapartidas para nos podermos desenvolver. Há pouco, sobre a questão do regadio também, já adiantando um bocadinho, falava-me um indivíduo que eu não vou falar em nomes, como é evidente, mas dizia-me que queria a água da Alqueva para o Algarve e para regar. Eu digo, mas vamos lá ver, eu também quero as praias do Algarve aqui no Alentejo, que é que não quer aqui Quarteira, Monte Gordo, Albufeira, que também quer aqui, então tragam-me lá essas praias para aqui. Ajudar o Algarve a nível de abastecimento público, a nível da manutenção de algumas culturas, tudo bem. Agora, tirar regadio daqui para pôr no Algarve não faz sentido. Não é? Portanto, e aqui, esta é a parte que eu concordo com o José Maria Pós de Mina inteiramente. A outra parte que a gente estava a falar, aí já, nem tanto, acho que não é bem, digamos, a forma que eu vejo as coisas.
e só para terminar, já estou a falar há muito tempo, eu acho que nós, é evidente que temos que ter uma planificação e um ordenamento cultural de culturas em si, é evidente que sim, temos que ter algum cuidado com aquilo que deixamos ou proibimos. Não pode ser, digamos, o Estado não pode proibir por si só, porque no fundo quem vai investir depois, o Estado investiu, não é? Tal como investe nas áreas para as empresas se instalarem, tal como investe noutras situações, tudo bem. Agora, a própria iniciativa privada, dentro de determinados limites, aí sim, com algum ordenamento, com algum planeamento, nós podemos dizer, isto não é para se fazer aqui. Então estamos de acordo. Exato. Agora, mas não podemos dizer mas faça-se isto. Isso aí é que é mais complicado. Não é? Porque estar a dizer, obrigar um empresário a ter que fazer isto, se ele não quiser fazer, não faz. E se nós precisamos de investimento, ele não investe. Então o Estado investiu uma quantidade enorme de dinheiro. Para quê? Para depois não se fazerem as coisas. Enfim, isso era o que pensavam que ia ser Alqueva, que era o tal elefante branco aqui no Alentejo. Afinal de contas, agora Alqueva serve para tudo, até para o Algarve e para outras zonas, e acho muito bem que sirva e se conseguir. José Chaparro, quer fazer alguma consideração? Como já os meus colegas se adiantaram um bocadinho, sublinhar apenas duas coisas. A minha preocupação quanto à questão, efetivamente, do plano de rega aqui para a nossa margem esquerda, para o nosso Conselho de Moura. Eu desde sempre me lamentei que Moura tivesse sido dos municípios que mais lutou por Alqueva e para que Alqueva fosse, de facto, uma realidade. E depois, agora, na prática, vemos que, efetivamente, somos um daqueles municípios que menos têm lucrado, por exemplo, nesta questão do plano de rega e do regadio com Alqueva. E aquilo que, de facto, nós estamos a assistir é um passar do tempo, a um passar das oportunidades, a um passar dos ministérios, um suceder de um ministro com o outro, e quanto mais tempo passa, mais se vai reduzindo a área de regadio e mais os nossos agricultores vão ficando perdendo em termos de oportunidade, em termos de oportunidade de investimento, em termos de, por exemplo, avançar para um outro tipo de culturas e que, logicamente, sem água as coisas tendem a continuar na mesma. O que mais me preocupa é que eu, efetivamente, ouço falar em datas, ouço falar em prazos, mas eu não vejo, efetivamente, quando é que, efetivamente, na prática, se poderá concretizar esta questão absolutamente fundamental, que é o nosso plano de rega. Depois, José Valês abordou a questão da Rede Natura. A Rede Natura tem sido das questões que mais constrangimentos tem colocado a agricultura no nosso Conselho. Mas quem conhece a realidade do Conselho de Moura e quem conhece a realidade do campo do Conselho de Moura, eu gostava de discutir com alguém e que me dissesse que sentido faz abordarem-se certas questões, em termos de habitats, por exemplo, que são pressupostos que a Rede Natura tem e que neste momento já há mais de 4 ou 5 anos que pura e simplesmente não existem. É que neste momento a Rede Natura que nós pomos em cima da mesa como constrangimento base número 1 para tanta coisa da nossa agricultura, aqui no nosso Conselho, precisava efetivamente de ser completamente reavaliado. Porque entretanto muita coisa mudou em termos de habitat, muita coisa mudou em termos daquilo que sustentava a nossa Rede Natura 2000 e os nossos agricultores que tanto têm de facto perdido por ela sabem bem daquilo que estou a falar. Seria um dos instrumentos, conforme se diz agora que havia, o José Valês dizia bem, não é fácil, mas seria um dos instrumentos que teria que ser um compromisso do governo português e negociado com a União Europeia, e que estamos amarrados a elas, mas que de facto nós temos 4 ou 5 zonas aqui dentro do nosso Conselho que eram considerados autênticos santuários para a Rede Natura 2000 e que por isso simplesmente não existe. E se alguém quiser um exemplo, que vá desde o cruzamento de Santo Aleixo de Restauração até ao Mortigão, sobretudo o baldio de Santo Aleixo. Pronto. E depois aí vamos discutir a Rede Natura 2000 e para que é que foi válida a Rede Natura 2000 e quais os constrangimentos reais que existem, ou não. Uma discussão que não tem fim, parece que não tem solução à vista, não é? Mas sim, vamos ver. Muito obrigada, mais uma vez, pela vossa presença. Posso dizer uma coisa? Pode. Desculpa lá, numa altura destas, eu acho que tinha que dizer. Pois. Desejo a todos boas festas, um Feliz Natal
e que 2025 seja bem melhor, mais pacífico do que foi 2024. e mais farto e com mais solidariedade e amizade entre todos. Também quero terminar da mesma forma, desejando a todos os nossos ouvintes a todo o auditório da Planície, a todos que estamos aqui connosco, não é verdade? À Patrícia, Zé Maria e Zé Velez, os meus mais sinceros votos de um Feliz Natal e de um ano novo cheio de coisas boas e que seja de facto, como dizia o Zé há bocadinho e bem, que seja um ano 2025 melhor do que foi 2024 para todos. Eu também desejo umas boas festas a todos que nos estão a ouvir, a todos que estão aqui. Naturalmente, com os tempos têm sido muito complicados, mas temos que ter confiança, temos que ter esperança, mas uma esperança, como eu costumo dizer, que não fica à espera, né? Uma esperança em que cabe também cada um de nós dar o seu contributo do ponto de vista da intervenção na sociedade para que de facto o mundo seja melhor, porque ele só por si não se torna melhor, ele torna-se melhor se nós o construímos melhor. E fica aqui o desejo de boas festas e o apelo a uma intervenção em prol da melhoria daquilo que se passa, não só aqui, mas hoje sobretudo, e nesta altura, acho que temos que pensar à escala da humanidade. Mais e novos temas esperam por nós em 2025. Obrigada a todos e obrigada a quem esteve desse lado. Boas festas. Pontos de Vista. A atualidade da região em debate.